o fator previdenciário e as suas contribuições legais, vamos fazer uma comparação de juros e correção monetária. Isto é calculado sobre a base inflacionária do país. Como a base inflacionária do país regulamenta sobre alguns fatores de aquisição no país brasileiro, seja de capital circulatório, seja de capital fixo, ou seja de capital ainda de investimento, ou desenvolvimento sobre mercadorias, preços e qualidade de produto, viável ou não viável, tudo isso é calculado sobre uma base de fatores regulamentar. O que é base de fatores regulamentar? Todos os produtos brasileiros, produzidos aqui no país brasileiro, existe um valor específico sobre base de tabela, de preços fixos ou preços móveis, dentro de um fator, como podemos dizer, de aquisição de produtos. Você tem um produto que ele custa um valor X, mas devido à sua movimentação, ele pode chegar a um outro valor específico. Como, por exemplo, se você tem, vamos supor, uma soja, um arroz, um feijão, seja qual for o produto que você tenha dentro de um estado para locomoção de outro estado, isso vai gerar vários fatores de valores, porque você tem que incluir junto a esse produto o frete, o valor, vamos colocar assim, o valor total de despesa de transporte de um lado para outro. Então, por exemplo, você vendendo esse produto aqui num preço, quando chega em outra cidade, ele vai chegar em outro valor, porque a pessoa tem que tirar todos os valores que gasto em cima desse produto, né? Então, os cálculos variam muito de localidade para localidade. Como, por exemplo, você pegar um feijão aqui, produzido aqui no Mato Grosso, para vender aqui mesmo no Mato Grosso, é um preço. Agora, um feijão produzido aqui no Mato Grosso, para vender em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, outros países, outras cidades, outros países, o valor é adequado ao custo desta viabilidade a outro país, ou a outro estado, a outro município. Então, todo capital de valores em termos de produto, ele é avaliado conforme os custos de viabilidade de todos esses produtos. Então, por exemplo, levando isso para o fator previdenciário, aos valores de custos e juros, a gente vai avaliar o seguinte: eu contribuo com a Previdência desde 1982. Eu trabalho e esse dinheiro está sendo depositado lá na Previdência. Quem está, aos cuidados de quem está esse dinheiro? O governo. E o governo está usando esse dinheiro. De uma forma ou de outra, ele está usando esse dinheiro. Agora, vamos colocar sobre valores de base circular. Valor de base circular. Vamos supor comparação. Se esse dinheiro estivesse na minha mão, hoje, começaria a contar o termo de valorização desse dinheiro a partir de hoje. Tá? Agora, como esse dinheiro foram aplicado em poucas quantidades ao passar dos anos, o governo fez um montante de dinheiro em valores de milhares de pessoas depositando na conta do governo. Então, ele tem um valor acumulativo em um patamar elevado em que se dá uma propiciação de multiplicação desse bem, desse dinheiro. Então, isso tem que ser calculado sobre base regulamentada dentro de um fator de juros acumulado acerca dos anos. Se nós formos calcular hoje o valor desse montante de toda a sociedade, no valor específico do juro normal, que qualquer banco aí pago, nós temos que ter uma regulamentação dentro de base de estatística de percentual de valores de dinheiro acumulado em tempos usados pelo governo. Vamos fazer uma comparação. A cada um ano,
o valor acumulado de toda a população brasileira, dá um valor X. Esse valor X depositado em bancos tal, dá o valor de um fator tal, regulamentado sobre base da taxa de juros anual ou da taxa implantada pelos bancos. A comparação de bases de juros e cálculos de valor se dá através de proporções. Vamos colocar aqui que eu tenha um dinheiro de toda a população, a base de R$ 1 bilhão, de toda a população. E eu aplico esse dinheiro no banco, ao cálculo do valor de juros X. Vamos supor comparação 90%, ou 99%, ou 1%, 0,5%, o banco paga para mim, que sou o governo. Isso é calculado o valor discipulado em valorizando mês, dia, semanal, quinzenal. Isso é conforme o cálculo feito sobre base de negociação do governo com o banco que recebe esse dinheiro de toda essa população. Isso o governo não dá parecer e também não dá esclarecimento para a população como está sendo usado o meu e o seu dinheiro e quanto que ele está tendo de rendimento, isso anual, mensal, quinzenal, diário. O governo não especifica sobre esses valores que foi usado o meu e o seu dinheiro dentro do caixa do INSS, sobre base de registro e de remuneração do governo anual. O governo nunca passou isso para a sociedade. Então, por isso que eu estou gravando esse programa e chamando a atenção de toda a população. O governo está ganhando e muitos milhões com esse dinheiro de toda a população. Então, eu acho que você deve, e é o momento de você começar a reagir sobre esses valores que o governo está ganhando em cima do meu e do seu dinheiro. O governo nunca colocou isso bem claro para a população. Quantos milhões eles estão ganhando em cima desse dinheiro da população? Tá? Isso nunca foi falado pelo governo, nunca o Congresso Nacional falou e nunca esclareceu para a população. Então é a hora de vocês reagir e partir para cima dos seus direitos legais. Então são direitos que o governo nunca propôs para a população. Isso nunca ficou claro para a população. Quantos bilhões o governo não tem ganhado com o nosso dinheiro? Tá? Esse índice de valorização do seu dinheiro, depositado no caixa do INSS e que o governo está movimentando, o governo nunca falou quanto que você tem de direito, nunca falou. Então agora é hora de toda a população brasileira exigir do governo esses direitos legais. Se o governo está usando o seu dinheiro, ele tem por direito e dever e obrigação de entregar esse dinheiro para você com a total valorização e remuneração conforme a estatística de juros e correção monetária anual, mensal, diário, quinzenal, semanal e anual. O governo precisa retornar esse dinheiro para você com juros e correção monetária. E isso o governo não está explicando para a população brasileira. Então, eu quero deixar bem claro que toda a população brasileira contribuinte do INSS tem esse direito garantido pela lei da Constituição Federal. Então, você deve entrar com uma ação movimentando todos os seus direitos constitucionais. Você precisa arrumar um contador, tá? Alguém que conheça bem de soma e calcular. Por isso que eu estou pedindo para você tirar seu arraiz, ver quanto que você tem lá e ver quanto tempo o governo usou esse dinheiro seu e calcular uma base de juros para que você não seja defraudado sobre esse direito que você tem de contribuição. Dentro do plano assistencial do governo não cumprido, é direito seu. Se você foi lesado em alguma área da sua vida e que o governo deixou de te assistir, você e sua família, também é outro direito que você precisa requerer perante o governo. Tá? Você deve calcular isso aí, fazer um cálculo de base, correr atrás de um contador, né, alguém que conheça bem de leis, de direitos e justiça, para você requerer esses direitos seus, porque o governo está usando o seu dinheiro, tá? E esse dinheiro tem um valor, e esse valor ele deve ser calculado sobre
a correção inflacionária anual e dos cálculos de juros, tanto bancário como juros efetivo normal do lado comercial de toda a população brasileira. Então, veja bem, se você chegar lá no Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho vai te dar o arraiz e total do que você tem lá depositado, tá? Aí você vai ter que pegar um contador para fazer um cálculo para ver todos os seus direitos afetivos conforme a Constituição brasileira. O governo, em planos do INSS, segundo a Constituição brasileira, o INSS nada mais é do que um seguro, amparo legal, social de toda a população que contribui com o INSS. Então, de uma forma ou de outra, o governo está movimentando esse dinheiro seu. Então, você não deve sacar esse dinheiro lá sem juro e correção monetária. Você deve exigir o seu juro e a sua correção, tá? Então, procure um contador, pegue seu arraiz, procure um contador e exija seus direitos. Porque direito de assistencialismo é seu. E se a sua família e você não está sendo assistido conforme manda a lei da Constituição, você também deve exigir os seus direitos. Se você não foi assistido, o governo deve pagar por todos os seus planos assistenciais de saúde, educação, segurança e direito e lazer. Esse foi mais um informativo do programa Encontro com a Família e conto com a sua participação. Tá? Vem assistir os nossos programas. Aí embaixo aí está o like, assine e se inscreva para você se manter informado sobre todos os seus direitos constitucionais. Tá? Estamos aqui para esclarecer a população. Então, procure um contador, mas primeiro vai lá no Ministério do Trabalho, pede seu arraiz, tá? Que é o extrato dos seus direitos de contribuição que você teve lá. Então, a partir desse momento, você está sendo informado através do programa Encontro com a Família, tá bom? Não esqueça, vá ao Ministério do Trabalho, pegue seu arraiz, veja quanto você tem depositado lá, tá? E exija seus direitos legais conforme a Constituição brasileira. Abraço a todos e fique com Deus. Esse foi mais um trabalho do programa Encontro com a Família.